Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Muito bom dia a todos. Estamos hoje em mais um programa Desafios de uma Sociedade em Guerra, uma parceria do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro e da Academia Brasileira de Filosofia. Eu sou João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia e professor da UERJ. Ao meu lado aqui, o delegado federal, professor Dr. Lourenço Pompilho da Hora. À minha direita, o delegado civil, professor Dr. Marcos Neves, titular da 34ª DP. E mais adiante, o também coronel Biratã D'Angelo, meu colega de debates na Rádio Globo por diversas vezes. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, mas a tristeza é saber como é que anda o estado do Rio de Janeiro, com problemas gravíssimos, mas nós temos pelo menos uma boa notícia, é que a mídia do estado do Rio de Janeiro, como o grande jornal O Globo, tem publicado várias reportagens, como essa aqui, por exemplo, Uma Guerra Sem Fim, mostrando o problema no Complexo do Alemão. E com depoimentos de... Isso aqui foi no dia 27 de fevereiro de 2017, uma segunda-feira, na página 6, que é a página do Rio. Então, com vários depoimentos, entrevistas com moradores, né? Então, é importante que vocês guardem e possam conseguir essa página através da internet ou nos arquivos do jornal O Globo. E vendo também que, pelo jornal Globo, a própria TV Globo, a RJTV, Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio, tem feito críticas contundentes a essa guerra que nós estamos vendo no estado do Rio, principalmente na cidade do Rio, e do fracasso de um modelo de segurança pública. Hoje, inclusive, no Globo, tem mais reportagens sobre sequestros no campus da UFRJ, né, 4 moças. Enfim, temos também, esta semana, houve a apreensão de cerca de 12 milhões de reais em notas de moeda venezuelana, os bolívares, né, que, além de serem destinados, uma parte, possivelmente, para a falsificação de moeda, mas a falsificação da moeda também é para a continuidade de atividades criminosas, como tráfico de armas e tráfico de drogas. Eu vou começar aqui pelo nosso querido amigo delegado Lourenço Pompilho da Hora, para falar de um problema que é a questão dos fuzis, né? Os fuzis. Como é que hoje nós temos uma quantidade em massa de fuzis no Rio de Janeiro, como nós já oportunamente já falamos aqui, uma quantidade de fuzis talvez maior do que todo o Estado Islâmico na Europa. A dificuldade para se conseguir um fuzil em Paris é gigantesca. E aqui há um trânsito livre de fuzis que se tornou uma arma banal. Repercutiu na mídia, no WhatsApp, no Brasil inteiro, um bandido entrando numa padaria, assaltando uma padaria com um fuzil, levando o dinheiro do caixa e levando pães na mão, com um fuzil. Então, Lourenço, o que está acontecendo com o tráfico de armas que o fuzil acabou banal? Professor João Ricardo Moderno, é um prazer estar aqui com o senhor. Bom dia. Meu parceiro Marco Neves e meu amigo de infância, Coronel Biratã. Professor João Ricardo, a questão desse volume de fuzis, né, é consequência da falta de repressão ao ingresso de arma no Rio de Janeiro. É consequência, né, do fracasso de algo que eu não arrisco me dizer chamar modelo, ou como coloquei ainda há pouco, né, chamar o PP de projeto é brincadeira, é falta de respeito com uma construção acadêmica, por mais simples que seja. Então, se nossas estradas, né, se nossos pontos de entrada
né, estivessem com a estrutura que o policial precisa, com o reconhecimento que a polícia precisa, tanto material como em outros sentidos também, talvez nós não tivéssemos essa realidade de armas nas comunidades no Rio de Janeiro. Então, eu pontuo ao senhor que esse volume que tanto se prolifera e divulgam nas redes sociais é consequência dessa ausência da segurança, né? Que até então parece que funcionou mais no aspecto showtime, né? Do Ed Murphy, né? Que a gente gosta muito de ver de vez em quando. Então, falou-se nas Falta de estradas, repressão. Falta de repressão. Na verdade, quando a polícia não pode reprimir, ela já perde até o seu sentido, né? Quer dizer, a função principal mais importante da polícia é exatamente essa, quer dizer, é de poder impedir o avanço da criminalidade. Inclusive, a Baía de Guanabara, a costa aqui do estado do Rio de Janeiro, é aberta. Todo mundo sabe como é que entra, né? E nós não temos meios tecnológicos. Não, né? Os drones, né? Os drones. Estivemos outro dia lá com o comandante, o diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo Nacional, um tenente-brigadeiro Sérgio Aquino, né? E comentamos, né, que nós não temos, os serviços de segurança não têm drones para patrulhar, para fiscalizar, etc. Vou passar a palavra agora ao querido amigo Coronel Biratã D'Angelo, por favor. Muito bom dia. Bom dia, professor Maderno. Obrigado pelo carinho. Bom dia, meu companheiro de lutas sociais, inclusive, de parceria nos bancos da UERJ. No bom tempo que tinha aula. A UERJ tinha aula naquele tempo, no nosso tempo tinha aula, né? Tinha aula. Meu amigo, a gente não pode deixar de espetar quando alguém massacra algum lugar que a gente ama, que é o caso da UERJ. Aproxima o microfone, por favor. Né? Meu amigo, delegado Marcos Neves, parceiro da luta armada. Já uma luta diferente, uma luta já da luta, que nós também participamos de algumas, professor Maderno. Muito bem. O que acontece? Eu vou pegar aqui o gancho do meu amigo doutor Lourenço, né? O que acontece com a questão dos fuzis? Concordo plenamente com ele, mas eu colocaria algum adendo nessa situação. O primeiro ponto que eu concordo fundamentalmente com ele, que é a inexistência de uma estrutura estratégica e tática fechando os pontos que ele chamou de pontos de entrada do Rio de Janeiro. Muito legal. Porque é muito fácil eu colocar a culpa tão somente. A Polícia Federal não fecha as entradas, o Exército não fecha as entradas do país, que tem uma fronteira imensa, né, e tem uma área litorânea, o litoral gigantesco, que é muito maior do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, esses pontos de entrada, quando ele fala ponto de entrada, embora não tenha usado a palavra, mas na nossa mente vem as rodovias. Sim. Né? Que é por onde entram drogas e armas, que são irmãs gêmeas. Existe tráfico de armas sem tráfico de droga, mas não existe tráfico de drogas sem tráfico de armas. Isso não existe. Concordo plenamente. É possível traficar sem arma. Aí eu penso o seguinte, se ele sabe disso, se eu sei disso, se o senhor sabe disso, não é possível que só nós, se o Marcos Neves sabe, não é possível que só nós quatro saibamos disso. Se a gente já está falando disso há muito tempo, não é possível que o sistema seja surdo. Por que isso nunca acontece? Ou já aconteceu algumas vezes, e às vezes que aconteceu, de fazer um cerco nesses pontos de entrada, deu certo por um curto espaço do tempo e foi desfeito. Existe uma questão muito interessante, que aí depois ele entra na crítica da OPP, eu vejo tudo isso como comércio, lucros e que tem que ter. Quando a gente fala no tráfico de drogas, né, para chegar no fuzil, e eu falei que não tem tráfico de drogas sem um tráfico de arma, por quê? Porque pela ilegalidade, ninguém vai ter no entorno da venda de drogas legalidade. Claro. Então o transporte é ilegal. Tudo é legal. Né? Tudo é ilegal. Né? O carro é ilegal, ninguém aluga ou compra carro. A casa é legal, o terreno é legal. Então as pessoas começam a roubar carro, furtar carros, fazer uma série de situações que vão gerar, inclusive, ter arma para a proteção desse comércio ilegal. Então já sabe que vai ter o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Pois bem, você sabe por que não intervém? Quando tem o PP, que ele classifica muito bem como modelo, nos espaços que ela começou a dar certo, né, em alguns espaços, quando começa a dar certo, porque tem uma lógica correta nesse modelo, ali ele interrompe o fluxo dos homicídios violentos. Por quê? Porque não tem um confronto. Mas por que não tem um confronto? Porque a polícia está lá. Porque o confronto ele atinge duas lógicas. A entrada de dois grupos rivais no comércio ilegal, se confrontando, ou
um terceiro grupo, que é o grupo legal, que é a polícia intervindo nesse confronto, nessa situação. Se a polícia está lá, não haverá confronto. Se a polícia está estruturada, bem equipada, etc., né? Com toda a infraestrutura que a gente espera que tenha, e nos primeiros teve, então não tem um confronto. Se não tem confronto, algumas coisas acontecem. O grupo criminoso que vende drogas ali não vai botar o fuzil na pista, porque se botar, vai perder. E não vai botar porque não precisa, porque não vai ter invasão. Está protegido. Não vai ter confronto com a polícia, porque a polícia já está lá. Também não vai ter invasão da polícia. Então tem uma lógica. O comércio de drogas não para. Ele muda o status, né? O modus operandi dele se altera, pode até enfraquecer, etc., mas é uma questão de fazer uma pesquisa. Mas eles continuam vendendo. E aqueles fuzis? O que eles fazem? Vão entregar na campanha de desarmamento, Viva Rio? Não vai fazer isso, né? Porque lá eu não chegou nenhum fuzil, eu estava lá. Então, tá. Então o que eles vão fazer? Eles vão esconder esse fuzil naqueles espaços ou vão migrar para outros espaços. E isso aconteceu. Basta olhar, não precisa olhar os dados oficiais, basta olhar as matérias de jornal e televisão. O que nós temos observado, coronel, é que as UPPs pega qualquer táxi, fala com qualquer diarista, empregada doméstica, garçom em qualquer bar, restaurante ou botequim, que moram nas comunidades, o que eles dizem? Tem a UPP e a 30, 40 metros está todo mundo de fuzil vendendo arma, feira livre de drogas. Mas isso agora. Agora. Então, lá atrás, a feira de droga continuava, mas no começo não tinha o fuzil na pista. É isso que nós chamamos, por isso que eu estou no gancho do fuzil. Então, quando agora o modelo se mostra fragilizado, já agonizante seria o termo mais adequado, os interessados naquele espaço falam assim, a polícia não vai garantir mais a não existência do confronto, que é o que a polícia garante, a não existência do confronto para salvar vidas. Então, começam a tentar a sorte. Aí voltam as invasões. E precisa do quê? De fuzis. E aí o que acontece? Os que estão escondidos vão ser usados. Os que migraram não vão retornar. Reforça o comércio ilegal de armas. Então, os fuzis que estão sendo apreendidos são modelos novos, são modelos recentes, são apreendidos em caixas. Já tivemos casos em 2014, apreensão, 2015 mais precisamente, apreensão em caixa, etc., de fuzis AK. Modelo AK-47. AK moderno, do AK mais moderno. Etc. Por quê? Porque o comércio revitalizou. Perfeito. Qual o comércio? De tráfico de armas. Eu digo uma coisa, alguém ganhou com isso. Quando a UPP entra, né, não é à toa que quando a UPP entrou, a Light distribuiu geladeira para o pessoal, porque aquele pessoal que não pagava energia elétrica começou a pagar. Então começa a ter uma questão de vantagem. E aqui nessa reportagem também, tem moradores do Complexo da União dizendo que ao invés de entrar todos os serviços públicos, entraram as empresas de televisão a cabo. Eu vou passar agora, muito obrigado pela sua introdução, passar a palavra ao delegado Marcos Neves. Marcos Neves, nós vimos agora essa semana aí a apreensão desses praticamente 12 milhões de reais em notas bolívares, né? E sabendo que a Venezuela está numa profunda crise econômica, os venezuelanos têm invadido, entre aspas, o Brasil, porque não tem como sobreviver na Venezuela, que Putin condicionou ao Hugo Chávez, no passado, a instalação de uma fábrica de fuzis AK-47, Kalashnikov, caso o Chávez comprasse 100 mil fuzis. O Chávez comprou, o Hugo Chávez, já falecido, comprou os 100 mil fuzis, armou as milícias na Venezuela e a fábrica de fuzis Kalashnikov começou a funcionar em 2016, ano passado. Então eu queria que você observasse isso, quer dizer, há um movimento nacional, internacional, o crime organizado. Quando governos fazem parte do crime organizado, como é que eles vão combater o crime organizado? Muito bom dia, meu caro amigo. Bom dia, professor João Ricardo Moderno, meu orientador, amigo, meu parceiro de todas as horas, Lourenço Pompilho da Hora, professor da UFRJ, meu colega da UERJ, Coronel Biratã, Ângelo, meu companheiro da Polícia Militar. Bom dia a todos. Hoje nós vivemos uma situação gravíssima no estado do Rio de Janeiro, em razão da exacerbação do uso da força por parte das organizações criminosas. Essa questão do armamento de guerra, nós falamos muito em fuzis AK-47, R-15. Hoje eu me preocupo muito com a utilização de fuzis calibre .50. Eu tenho notícias de fontes seguras que no morro, na comunidade do Chapadão, já existem pelo menos 4 fuzis calibre .50. Esses fuzis têm capacidade para atravessar os caveirões das polícias civil e militar como se fosse manteiga.
e vão morrer policiais dentro dos caveirões, uma questão de tempo, é uma previsão macabra que faço, infelizmente. E, no meu entendimento, o que faltou durante muito tempo foi repressão qualificada. Eu não posso conceber uma polícia que não instrumentaliza a força para combater organizações criminosas que possuem armas de guerra. Eu recentemente fiz 2 prisões importantes lá na 34DP, a delegacia onde sou titular, uma de um miliciano lá de Santa Cruz e outra de um criminoso da Vila Aliança, que infelizmente acabou morrendo em confronto com os policiais. Foi uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar. Perfeito. 14º Batalhão e 34ª Delegacia Policial. Perfeito. E os 2 fuzis apreendidos são fuzis de lançamento da Colt, fuzis recentes que nem a polícia sabia que existiam. Modelo 762 curto, de alto poder de fogo. Então, o que a gente observa na prática é que, além da quantidade de armamento, esse armamento vem se tornando cada vez mais sofisticado. Perfeito. E a capacidade de causar um dano a policiais e a pessoas inocentes torna-se cada vez maior. Então, no meu entendimento, além da questão da política de segurança pública, inicialmente classificada como PPs de ocupação de território, é necessário, é imprescindível que a polícia, que o Estado instrumentalize a força para combater essas organizações criminosas. Evidentemente, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. E com altíssima inteligência, né? Com inteligência, com informação, né? com informação qualificada, porque não basta informação. A gente vê, às vezes, as polícias fazendo grandes operações envolvendo 500 homens, 500 Nós policiais. vimos agora, recentemente, um desfile de carros alegóricos, como se fosse um carnaval, né? Com 500 policiais, aquelas carros da Polícia Civil enfileirados, um atrás do outro. Me lembrou muito o sambódromo, parecia até um desfile de carnaval. Quer dizer, essa carnavalização da segurança pública, essa espetacularização, convence a quem? Quer dizer, não tem resultado. E qual foi o resultado, delegado? O resultado foi nenhum. E eu digo que o resultado... Eu sou muito pragmático em termos de exercício de função pública em matéria de segurança. Eu digo o seguinte, que operação policial com resultado efetivo envolve necessariamente prisão, apreensão de arma, apreensão de drogas e, eventualmente, autorresistência. Não é possível combater organizações criminosas utilizando armas de guerra sem instrumentalizar a força. Infelizmente, no confronto, pessoas morrem. Isso a gente tem que ter de forma muito clara e definida na cabeça, que o Estado deve necessariamente instrumentalizar a força diante de situações concretas. E essa atuação instrumentalizando a força tem respaldo na legislação penal e legislação processual penal. Pois é. E nós vimos agora o ministro Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, condenando o Caixa 2, dizendo que é crime, que estão querendo mudar a Constituição, querendo mudar as leis para oficializar e legalizar o crime. Quer dizer, nós estamos... Agora, o Lorenzo, né, diante disso tudo que foi dito pelo coronel Ubiratã, pelo Marcos Neves, quais as peculiaridades dessa guerra, que eu chamei de guerra assimétrica, e como é que nós vamos ganhar essa guerra? Além da parte bélica, como é que se ganha essa guerra? Professor João Ricardo, o coronel Ubiratã ele pontua uma coisa muito importante, que ele fala de comércio de armas, comércio legal de armas. E eu me lembrei, durante a fala dele, né, sobre aquele filme Senhor das Armas. Nicolas Cage. Filmaço. Vejo aquele filme, já vi umas 10 vezes aquele filme ou mais. Porque ele mostra uma coisa que nós, investigadores, né, vivenciamos muito. Não existem muitos fornecedores de droga. Não existem muitos fornecedores de armas. Pois é. Então, pontuar a investigação, né, com o instrumental de inteligência em cima desses fornecedores. Eu cito aqui, por exemplo, a gente fala, né, 500 homens na rua, não sei o quê, a Operação Ícaro foi uma das primeiras operações que nós fizemos na entorpecente, isso em 1999, 2000. Não éramos 15 policiais. E tinha na época, lá no Complexo do Alemão, né, um cliente chamado Rodrigo Barbosa Marim, né, vulgo Rolinha, né, que negociava com São Paulo, Mato Grosso, era o distribuidor do Fernando aqui no Rio. Ele foi preso de uma forma muito tranquila pela PM, sem combate. Eu me lembro até que pedi que os colegas da PM trouxessem para interrogá-lo, porque nós acabamos com os fornecedores dele, com 15 homens. Então, a investigação com instrumental de inteligência vai nos mostrar que essas armas estão chegando aqui não por muitos fornecedores. Bom. Eu vou pegar esse gancho porque ele é economista, eu vou até te provocar mais um pouco. Ele é tanta coisa, delegado da Polícia Federal, professor de Direito Civil, são curiosos. Enfim, economista, enfim, atleta, campeão. Foi, mas está no teu currículo, né? Sim, então, senhor. eu quero te fazer uma pergunta, cara.
essa guerra também tem que ser vencida pela via econômica, quebrando a economia do crime. Sim. Há muitos anos já a gente fala em lavagem. Tá? Hoje os inquéritos de qualquer segmento, né, nosso na federal, no estado, ele tem que ter lá o inquérito de lavagem. Não tem mais como, sabe? Eu me lembro que o Raul, há muitos anos, ele colocou... Mas a lavagem é uma das maneiras da vida econômica do crime. Porque o tráfico de arma, o tráfico de droga também gera dinheiro. Né? Mas, quer dizer, a lavagem é um aspecto somente financeiro, né? Ou não? É como eles esquentam essa comercialização. Isso. É como eles... A gente está falando outro dia de roubo de carga, né? É um negócio. Né? Comércio legal de armas é um negócio. Não preciso girar esse capital. E esse dinheiro pode ir para o caixa 2 das campanhas políticas. Tranquilamente também. há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Isso eu não era nem nascido. Outro dia eu estava falando em investigação, já também uns 15 anos atrás, né? E a Caixa 2, o tráfico de drogas, já financiando partidos. Isso está documentado. Tem banco de dados da DRE, está lá documentado. Alguns partidos aí de gente que hoje está desmoronando aí seus discursos. Né? Traficantes fechando ponta com político. Ó, aqui é minha área, tudo bem, vai fazer a sua campanha, mas tudo bem, eu quero os votos. Pois é, e a democracia em perigo, a democracia ruindo. Voltando ao Coronel D'Angelo, foi mencionado aqui pelo delegado Marcos Neves os fuzis, as metralhadoras .50. Eu tenho fotos no Facebook, eu recebo no WhatsApp, até de nossos grupos aqui de discussão. Os bandidos postam no Facebook. Sim. As .50, .30 na maior cara de pau, com a família ao lado, com os traficantes do lado, segurando às vezes o filho, o bebê. E, gente, o que é isso, coronel? É que eles acreditam em algumas coisas. Primeiro, eles acreditam que aquela forma... essa publicidade, essa publicização da sua imagem dá para ele uma ascensão social no seu ambiente. Repercute dentro. Repercute dentro. Então, quanto mais corajoso de botar a cara e comentar, ele vai subindo, ele tem uma ascensão, porque ele é violento, outros que mata a polícia, etc. Tudo aquilo, tem todo um ritual envolvendo aquilo. E uma hierarquia, né? E uma hierarquia, tá. Isso a gente entende. Eu quero deixar bem claro que entender e aceitar são duas palavras totalmente diferentes. Pois é. São totalmente diferentes. Isso a gente entende. Agora, por que ele tem coragem de fazer isso? Porque onde ele está, nesses espaços que faltam, vou pegar essas palavras, eu vou usar no meu próximo trabalho, a instrumentalização da atividade policial na repressão, que foi a expressão utilizada por Marcos Neto, foi espetacular. Essa instrumentalização faz com que a dificuldade da polícia entrar nesses espaços é muito grande. Não só as pessoas pensam que a maior dificuldade é que são becos, são vielas. Não, é porque ali está uma sociedade. A população que está ali, cada vez que a polícia entra, ela sofre. A polícia não quer fazer isso, mas cada vez que ela entra, ela sofre. Expressão do doutor Marcos Neto que eu ratifico. Às vezes, gera morte nas operações policiais de repressão. Às vezes, gera morte. Até eu quero dizer, as operações policiais, no caso da polícia ostensiva, elas se dividem em dois grandes grupos, para as pessoas entenderem. Uma de repressão às ações criminosas violentas, que são a que ele escreveu, e outra de distribuição de sensação de segurança, que são os patrulhamentos. A vida até o ritual espartano faz parte. Que é alguns espaços onde você tem pequenos delitos urbanos que não vai entrar com caveirão, não vai entrar com fuzil, etc. Então, nesse caminho. Mas nesses espaços, gera realmente troca de tiro, gera tal, e às vezes geram baixa. E, infelizmente, baixa de civis inocentes e, infelizmente, baixa de policiais. Não que se queira matar o traficante, então está ali. Então, nesses espaços que eles estão fazendo todo esse ritual, é porque eles se acham seguros ali. E aquilo foi permitido acontecer não por conta da Polícia Civil ou Militar. Por quê? Aqueles espaços são ou deveriam ser espaços urbanos, espaços públicos. E nós perdemos esse espaço por conta dos desmandos públicos, dos desmandos políticos. Exatamente. E aí, para entrar, é complicado. Eu me lembro que quando eu comandei a PM, a partir de 2007, a PM passou a ter... o que eu vou falar é o seguinte, é triste o que eu vou falar. A partir de 2007, nós tivemos que pedir emprestado, e eu falei que eu só devolveria se o dono fosse buscar lá dentro do Alemão, uma reta escavadeira, que para a PM passar, tinha que arrancar trilho, Poxa, não foi o cidadão de bem que botou aquilo lá. Agora, aquilo não foi colocado no dia que assumiu o comando da PM. Aquilo estava lá há bastante tempo. Então, imagina ter como um equipamento policial na capital do Rio de Janeiro, uma reta escavadeira, aquele pica-pau, aquela outra, para arrancar, para dinamitar, para poder passar o carro da polícia. Se não passa o carro da polícia, não passa a ambulância, não passa o lixo, não passa todos os serviços necessários da sociedade. Foi boa a lembrança dele, pelo seguinte, caros amigos Lorenzo e Marcos e o público que nos assiste.
é que essa guerra, além da questão bélica, econômica, tem a questão cultural, urbanística, né? Tecnológica, etc. Além de todas as medidas de informação e eficiência e efetividade de um pequeno grupo que entra para derrotar uma quadrilha armada com armas de guerra, nós usamos muito pouca tecnologia. Veja bem, o cenário é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo lá, aí eu vou lá de madrugada, entro na marra e tal. Vem cá, nós podemos mapear isso por drones, né? A aeronáutica colocou à minha disposição, caso a gente consiga fazer um trabalho mais amplo, os satélites, né? O satélite da Força Aérea Nacional, que mapeia todo o Brasil. Qualquer caminhão lá na Amazônia, a gente já sabe onde é que ele vem, para onde é que ele está indo. Então, esse controle tecnológico, Marcos, não pode também reduzir o número de mortes de inocentes. E principalmente o seguinte, eu vi outro dia na televisão, na TV Globo, uma reportagem que passou depois na Globo News, repetiu, do problema da crise da Polícia Civil em São Paulo, por uma pesquisa prospectiva, daqui a tantos anos não vai ter mais ninguém trabalhando na Polícia Civil, vai todo mundo saindo. Ninguém mais vai querer ser policial, porque morre, mata a família, etc. Então, a Polícia Civil de São Paulo está preocupadíssima. Eu vi a presidente do sindicato dizendo o seguinte, ninguém vai mais querer ser policial em São Paulo daqui a tantos anos. O sujeito faz um concurso para policial, depois passa para outros, migra, e a polícia está esvaziando. Então é o seguinte, quer dizer, nós temos que diminuir a letalidade dos policiais, primeiro, e com isso vai diminuir, obviamente, a letalidade dos inocentes, dos familiares, das pessoas que estão da população do local. Como é que fica essa questão da tecnologia? Por que o Brasil resiste tanto a usar mais tecnologia no combate ao crime, Marcos? Bem, a atividade do policial virou um sacerdócio. Hoje, quem faz a opção pela profissão de policial tem que entender que vai enfrentar uma situação muito difícil. A questão da tecnologia é importante, muito importante, fundamental hoje. Não se trabalha sem tecnologia, sem a informatização da atuação das polícias. Mas eu lembro o seguinte, que quando nós falamos em função pública, em administração pública, a realização do interesse público, ele se produz em 3 níveis. O nível da eficiência, o nível da eficácia e o nível da efetividade. Por mais que nós venhamos a pensar e instrumentalizar as polícias com equipamento tecnológico, com alto grau de sofisticação, a instrumentalização dessas informações que forem colhidas é que é de fundamental importância. Hoje, nós temos uma boa estrutura de segurança pública. A tecnologia é um meio, né? É um meio, é um instrumento. Nós temos uma excelente estrutura de segurança pública. O grande problema hoje é da efetividade. Nós falamos muito nisso aqui. Pensar segurança pública a partir única, exclusivamente da estrutura, nós vamos caminhar para o fracasso. É necessário pensar na dinâmica do sistema e na efetividade do trabalho policial, instrumentalizando a informação qualificada, entendendo que o policial que está na ponta, desenvolvendo a atividade policial, ele além da formação técnico-jurídica, ele tem que ter também o que nós chamamos vulgarmente de malandragem, de veneno, para entender a realidade do crime. Isso não acontece da noite para o dia. O policial bem formado é aquele policial experimentado na investigação, o policial militar que está todos os dias nas ruas. Eu recentemente fiz um trabalho com o pessoal do 14º Batalhão do GAT, são 2 GATs. E os caras são muito bons. Por quê? Estão há 10, 15, 20 anos desenvolvendo aquela atividade. Exato. Eu botei minha equipe com eles, nós começamos a fazer trabalho juntos e o resultado é excelente. Mas é necessário que nós pensemos também nessa questão da dinamização do sistema a partir da efetividade do trabalho policial. E do ponto de vista do território, né, Lourenço? Quer dizer, primeira coisa é impedir a entrada de armas de quaisquer porte, né? Quer dizer, pistolas, fuzis, etc., bazucas, né? Houve uma época aí que tinha bazuca, né? Tinha bazuca. Bazuca. Sempre tem. Sempre tem, né? Ainda tem. Então, fuzis de todos os calibres, etc., e também a entrega... Quer dizer, se você não estrangular... Porque é o seguinte, o delegado titular está lá na ponta, está lá no local, está lá naquele território. Mas aquilo lá, a arma já chegou,
A droga já chegou, a granada já chegou, quer dizer, tudo já chegou lá. Não teria que fazer um trabalho de asfixia, de estrangulamento de todo o sistema do crime para poder ter mais justamente a efetividade? Sim, professor, algumas questões aí. Aos 15 anos atrás, a nossa estratégia, né, a nossa estratégia primeira era impedir de entrar. Não entra. Pois é, exato. Então, a gente ficava monitorando com nossas centrais aqui no Rio, em Brasília, né? Eu lembro uma apreensão que não é trabalho do Rio de Janeiro, era trabalho da nossa coordenação em Brasília de 12 toneladas de maconha e 104 pistolas Taurus e 3 fuzis na época, novidade AR-Baby, isso é ano de 2000. Né? Então, a nossa preocupação era entrar. Pois é. Paramos ali. Bom, e que está lá dentro? Né? Através da investigação, né? Condenar aquelas pessoas e tirá-las da circulação. Então, agora, para isso tudo, né, professor, como o Marcos fala em efetividade, né, a gente fala em comprometimento, porque realmente nós temos hoje tecnologia. Temos sim, pode ter certeza que temos. Né? Mas qual o comprometimento? Se há 2 semanas atrás eu recebi o telefonema da minha forma de ver, um dos nossos maiores policiais, né? Carlos Oliveira, que foi absolvido de um processo. E na época dele, os resultados de apreensão de armas eram expressivos, até eu digo isso porque eu trabalhava com ele. Né? Policial negro, né? Competente, civil e marginalizado. E nós sabemos bem, aí eu vou pedir licença aí o Biratã, o que é isso? Né? E realmente foi mistificado para depois desses anos todos ser absolvido. Nesses anos todos nós somos, por conta da ausência e da perseguição, né, a este policial, vendo o resultado de armas no Rio de Janeiro. Pois é. Então essa também, né, é uma questão. Talvez se o Carlos Oliveira não tivesse sofrido a retaliação de algumas pessoas com alguns desejos, né, distorcidos, né, talvez hoje a realidade não fosse essa. Talvez esse grupo tivesse muito mais fortalecido, porque este policial ele não volta. Eu ainda brinquei com ele, vamos fazer coisa de preto. Ele falou, Lorenzo, eu vou embora. Eu também estou muito sensibilizado com essa questão, não só por conta dele, né, mas por conta que você trabalha, que eu escutei hoje pela manhã, você está dando murro em ponta de faca. Quer dizer, o assédio moral, a humilhação, tudo isso faz com que... Professor, o preconceito. Preconceito, né? O preconceito. Eu vou essa questão de fundo porque eu bato nela. É porque ele é negro? Porque ele é negro. Eu sei porque eu também sou, o Bira sabe porque ele também é. A gente não vai exacerbar, mas é uma verdade. Obviamente, quando o Coronel Biratã chegou lá, o comando da PM... Mas vem cá, é porque ele é negro ou porque ele é bom policial, porque ele é honesto? É tudo de bom, é tudo de bom, inclusive negro. Tá? Então aí é pior ainda, no caso. Pior ainda, negro, honesto, bom policial. Pior ainda, e o que a gente vê de consequência é que nós perdemos o Carlos Oliveira esses anos todos e talvez o percamos, porque eu não vou conseguir convencê-lo. Ele falou comigo, quero te agradecer. Está desgastado, né? Mas não quero mais, meu irmão, acabou para mim. Aí perdemos, aí a gente fala hoje, mas era o titular de uma grande delegacia que foi também extinta por uma obra... Né, sei lá do que sentido, de quem geria a segurança pública naquela oportunidade. Extinguiram a DRE, agora criaram o que, doutor Marcos Neves? Uma outra coisa aí? Desarme. Essa moda, está na moda. Desarme. Está na moda. Então foi isso que eu tenho a ponderar. A nossa solidariedade a esse policial civil. Não, reconhecimento ao trabalho. Deixa eu só fazer uma observação. O Carlos Oliveira, que é meu amigo, delegado de polícia, ele comandou a DRE durante muito tempo. E uma vez eu conversando com o Rafik Lozada, que também foi chefe de polícia, o Dr. Rafik qualificou o Oliveira não como um delegado, mas como um superdelegado. E eu falo com experiência, com conhecimento de causa, porque estou há 30 anos na Polícia Civil. Foi a melhor equipe que a Polícia Civil teve na sua história. A quantidade de grandes prisões e de grandes apreensões que Carlos Oliveira fez ficou na história da Polícia Civil. E se nós falamos hoje que o grande problema da segurança pública é o fuzil, a administração da segurança pública optou por apagar da estrutura da polícia a DRAI, que era a delegacia responsável pela repressão a esse armamento pesado que nós hoje discutimos como sendo o grande problema da segurança pública. Meu caro coronel, o Biratã, a polícia consegue fazer o seu trabalho? Deixa a polícia fazer o seu trabalho? Tem que fazer. Eu só queria fazer uma observação. O Oliveira é REM. É REM. Que isso? Ele sabe o que é. Oriundo da Polícia Militar, da Briosa Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não, explicar foi sargento da Polícia Militar.
Oliveira Henrique. Aliás, só espectador. uma observação, nós temos grandes delegados na Polícia Civil, Federal oriundos também, né? Da Federal da Polícia também, né? Militar. Muitos, hein? São poucos, não. Tudo bem. A polícia consegue. Eu vou dizer por quê. O senhor imagina... O senhor gosta de futebol, eu sei que o senhor gosta de futebol. Carnaval. Botafoguense. Só Botafoguense. Ganhou ontem de 2-1. O senhor imagina Tá bom. jogar futebol com chuteira com trava de prego, com aquele capim embaixo que chamavam de grama, com uma bola de couro costurada que passava assim para amolecer e ter as pernas tortas. Nós estamos falando do Garrincha. Olhando o Garrincha, ninguém acreditava... Foi esse que acabou com a minha carreira, porque ele não quebrou minhas pernas, não. Eu era do infantil do Botafogo e meu pai queria que eu fosse jogador profissional ali em General Severiano, só para explicar. Aí o treino nosso acabava do infantil e passava para o treino do Garrincha, Zagallo, Didi, Companhia Limitada, Newton Santos. Aí um dia eu cheguei pro meu pai e disse, ó, não dá. Eu nunca vou fazer o que o Garrincha fazia. Mas olhando o Garrincha, a última coisa que a gente ia acreditar é que ele jogava bola. Pois é. Não dava pra acreditar, que aquele cara com aquela perninhas, perna né? torta, As etc. perninhas Aquela bola devagar, pesada, como é que ele ia fazer aquilo? E ele fazia aquilo também que não dava pra acreditar que ele fez. Como que ele conseguiu fazer isso? O policial é isso. Por isso que eu citei o Garrincha. O policial é esse craque. Por mais que lutem pra terminar, para não conseguir fazer o trabalho, ele acaba arrumando um jeito de fazer. Eu vou discordar um pouco da frase que o senhor falou assim, que não é sua, lá de São Paulo. Ninguém mais vai querer ser policial. Sabe por que eu discordo? Todo mundo quer ser policial. Ninguém quer ter o ônus, o salário, correr o risco, mas várias outras instituições acabam tendo atividade de polícia ou querendo ter atividade de polícia. Todo mundo quer ser policial. Todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser. Porque o policial é o que sofre o perigo, é o que enfrenta, arrocha o perigo, é o verdadeiro herói. Porém, ninguém quer ser não reconhecido e maltratado como é o policial. Esse é o problema. Agora, tem um detalhe do seguinte, o que é importante a gente falar? Voltando à questão do comércio, eu vou citar 3 delitos, 3 qualidades de delito. Nós tivemos no final dos anos 90 e início dos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, o boom da extorsão mediante sequestro. Nós nos encontramos algumas vezes por causa disso, né, da extorsão mediante sequestro. Bom, como que ela foi resolvida? A partir do momento que se sabe quem sequestra, porque as vítimas, o número de vítimas em potencial era muito grande, porque tinha um perfil. Eu fazia parte de um programa de prevenção de perfil, né? Perfil econômico, etc, tal. Então, o investimento naquele momento, e não foi de governo, o governo aproveitou o investimento feito, era para quê? Porque os potenciais alvos tinham que investir em alguma coisa. Né? Não adiantava a segurança privada, porque o cara tinha o seu modo de vida que cada vez mais facilitava ele ser sequestrado, né? Então vira o sequestro como meio. Mas o desbaratamento dos grupos, que não eram muitos grupos que sequestravam. Não tinha Facebook à época, hein? Não tinha rede social, não tinha nada. Quando eu entrei para a polícia em 76, não tinha. O resto do projetor estava chegando. Era aquele troço fedorento que a gente usava, blá, blá. Então, para ter uma ideia, hoje a pessoa não sabe nem mais o que é reto projetor, né? Porque, é verdade. Projetor de opaco. Está no museu, está no museu. Então, como não era muita gente que sequestrava, o desbaratamento fez mexer o que? Nesse comércio. Um outro crime recente, não é um crime recente, um crime antigo, mas que teve um boom há 1 ou 2 anos passados, que é o furto ou roubo de bicicleta, que o seu boom foi com a morte daquele, se eu não me engano, engenheiro, médico. E agora esfaquearam uma coronel em São Conrado, né? Mas por quê? Uma das coisas que se descobriu naquilo ali é o seguinte: as bicicletas eram roubadas ou furtadas, eram subtraídas e eram revendidas com facilidade, porque você não sabia, como saber se a bicicleta era roubada ou furtada? Por quê? Tinha muita gente que roubava a bicicleta, mas tinha alguns poucos pontos que revendiam a bicicleta e muita gente comprava. À medida que se cadastra a bicicleta, tem um número, tem um número, agora fiscal, tem, etc. Tal, e se fiscaliza as lojas, você começa a reduzir o número de roubo de bicicleta, porque os interessados continuam interessados. Todos. O que rouba e o que compra. E o sem vergonha que compra. O que é mais sem vergonha não é quem rouba, é quem compra. Exatamente. O sem vergonha é quem compra. Tá? Mas tem como intervir, porque é comércio. Quando nós estamos falando de armas, também. Quando nós estamos falando de droga, também. É comércio. Tem que mexer na cadeia comercial. O problema é quem está tendo lucro com o comércio de arma e droga. É isso. Traficante, a palavra traficante, e me corrijam os nossos delegados, para mim, traficante é alguém que tem conexão internacional, fala no mínimo 2 idiomas, e se for no Brasil tem que saber falar português, e muitos caras de traficante nem o português fala, nem fala nem direito o português, nós a gente não sabe que língua que é, né? Então não sabe, mas é né? E o cara tem que falar português e ter suas conexões internacionais. O resto, para mim, é camelô da droga. E ele, pela sua imagem, ele começa a aparecer, porque ele tem que ser traficante.
Porque camelô não tem graça. Camelô não é... O ambulante não tem graça. Chamar de camelô é uma desonra, Ninguém- né? É uma desonra. Professor, ninguém gosta de se chamar de camelô. Pois Eu é. tive uma delicatesse itinerante, professor. Eu vendia bala na porta do cinema Santa Alice. Ou seja, para uns eu era camelô. Para mim, eu tinha uma delicatesse itinerante. Essa é muito boa. É isso aí, é a camelotagem. Quer dizer, o camarada de chinelo, né, sandália havaiana e tudo, né, que fica com um fuzil AR-15, o Kalashnikov, realmente não é. Tem que mexer Não no é comércio. traficante. Agora, eu acho que está havendo um consenso aqui no seguinte: se não mexer na economia do crime, atingir, dar desgaste econômico, não se consegue nenhum resultado efetivo. Exato. E lembrando o seguinte, o maior problema, nós já conversamos sobre isso, não é o tráfico em si. Hoje o nosso maior problema, no Rio de Janeiro em especial, é a violência exacerbada promovida pelo tráfico de drogas. Porque tráfico de drogas existe no mundo inteiro. Né? E acho que é uma realidade que nós temos que conviver, entender, compreender, tem um aspecto social, econômico, mas a questão da violência do tráfico de drogas é que tem que ser combatida. E não há outro meio, no meu entendimento, a não ser, como eu falei, o coronel lembrou e gostou da expressão, instrumentalização da força. Instrumentalização qualificada da força dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Então eu vou te fazer uma provocação, Marcos, para fazer uma rodada aqui interessante. A questão do sujeito que vai lá comprar a droga, que está financiando, há uma campanha liderada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de descriminalizar ou de liberar, enfim, uma coisa meio ambígua, uma coisa meio esquisita, a gente não sabe exatamente qual é a proposta. Eu queria saber de todos aqui, começar por você, para dar continuidade, essa economia do crime que faz com que o consumidor vá lá, que é o consumidor que faz a diversão, né? Que faz a coisa... Como é que pode se fazer com que... multando ele, prendendo, multando, tendo algum tipo de repressão ao consumidor? Porque se você está alimentando a economia do crime, você faz parte dela, né? Você não pode dizer que não faz parte da economia do crime se você vai lá compra droga. Então, qual seria uma boa solução para isso? O consumidor, isso é uma questão até de bom senso, de razoabilidade. O consumidor financia o tráfico de drogas. Né? O dinheiro que alimenta o tráfico de drogas e de armas no Rio de Janeiro e no Brasil não cai do céu. Esse dinheiro vem através a arma dos que vai consumidores. matá-lo depois também. Exatamente. Possivelmente. Então é necessário ou se descriminaliza tudo ou se criminaliza as duas pontas, por uma questão de bom senso. Agora, hoje a política é mais difundida... Mas você não vai prender o consumidor porque é um crime de menor... Não, hoje a legislação não permite Saúde a pública, prisão. Mas o Lourenço tocou na questão fundamental. O objeto jurídico da lei de drogas é a saúde pública. Então, quando o consumidor vai a uma comunidade, compra um papelote de cocaína, ele, na realidade, não está prejudicando só a si mesmo. Ele prejudica a coletividade como um todo. Exatamente. Porque esse dinheiro vai ser utilizado na compra de mais droga, mais armas, mais munição. Então, como é que se faz? Quer dizer, qual é a... Ou se reprime tudo, ou não se reprime Não, mas nada. sim, mas tem que ter uma hierarquia aí da repressão. Sim, Quer dizer, sim, você é claro. prende o consumidor, muito bem. Aí você vai o quê? Vai multá-lo como Ou multa o cara que está urinando na rua? Não só Sim. multa. Eu sou a favor de pena restritiva de direitos e pena restritiva de liberdade para quem consome droga, como era antigamente. A antiga Lei 6368... Não, isso que eu queria saber. A antiga Lei 6368 trazia nos seus tipos penais, em especial no artigo 16, pena de prisão para consumidor. E na Mas época... não tem esse inchaço aí das penitenciárias, ninguém aguenta mais? Quer dizer, Olha uma crise só, de nós ponta temos de que gestão. entender... Isso tocou bem no problema, o Lourenço. A questão de gestão e fazer segurança pública é caro. Envolve investimento e sistema carcerário também. Hoje, os defensores da liberação da droga, eles afirmam que o Estado não tem que construir presídio, tem que construir escola. O Estado tem que construir escola e presídios. tem que construir presídio. Não necessariamente São nessa coisas ordem. diferentes. Lourenço, você concorda? Posso Como é que- pedir, como é- não? Deixa o Coronel Biratã falar que... você depois Você quer dele- pegar carona? Não? Quero pegar uma caroninha ali. O Vamos Biratã, lá. por favor. Professor, eu vou começar dando uma carteirada no senhor. Você me bom. permite? Pode ser. Uma carteirada aqui que vai justificar o que eu vou Vamos falar lá, agora. Eu tenho essa também minha lá em casa guardada. Professor. Da UERJ. Da minha turma aí. C792, da turma do Lourenço, de 1979 na UERJ, viu? Direito. E os dois fazem pós-doutorado comigo na UERJ em filosofia, esses dois craques aqui, viu? Eu quero ter essa carteira também. Eu vou pegar e tirar foto. Olha, professor, o que eu quero dizer é o seguinte, eu concordo em parte com o que o meu amigo falou. A posição do Vivarri é outra, né? Não, mas a minha... Sua. A minha posição,
E a do Viva Rio, em alguns pontos a gente até diverge, mas tem outros pontos que são comuns. Então vou colocar a minha posição, que é a que eu defendo no Viva Rio, eu faço parte, devo ingressar agora na Comissão Brasileira de Drogas e Democracia. O que acontece? Eu tenho uma percepção jurídica. Em 1976, 3 coisas aconteceram fundamentalmente. Em 1973, Brasília foi identificada como a capital da separação e a capital da droga, jovens, a criança e adolescente como... Separação que Conjugal. Conjugal. O maior índice de separação conjugal estava em Brasília. Não sei se ainda está. O maior índice de jovens usuários de drogas estava em Brasília. Tá? Essa é uma das Brasília, diga-se, todo o entorno, aquelas... O entorno de Brasília não era desse tamanho, né? Que é hoje. Nós estamos falando de 76. Brasília tinha 16 anos. Sim. Brasília tinha 16 anos. Só tem um detalhe. O usuário de droga de Brasília, em 1976, ele tinha uma característica que muitos aqui não tinham, não tem hoje. Ele era filho de... Quem que habitava Brasília? Sim. Ele era filho de funcionários federais, civis ou militares. Exatamente. Então era garotado. A segunda coisa que aconteceu em Brasília, que na verdade foi que em 26 de fevereiro de 1976, eu entrei para a polícia. Mas isso não leva a nada na história. E a terceira, o uso de droga foi descriminalizado. O uso de droga. Por isso que eu dei a carteirada. O direito penal brasileiro estabelece o seguinte, para ser Só crime... para o público saber, o telespectador, ele é formado em Direito. Pela UERJ na turma do Lourenço. Na turma do Lourenço. Na turma do Lourenço. Ou Lourenço na turma dele. Sim, o direito penal brasileiro estabelece o seguinte, para ser crime tem que estar no tipo. E a conduta proibitiva está no lucro do tipo onde o verbo vem no infinitivo. A Lei 6368 não tem o verbo usar no infinitivo. Ela não tem. Não tem. O artigo 16 ele diz, portar, transportar, para uso. O que significa o seguinte, é proibido portar droga, quer seja para oferecer ou vender, que é o 12, ou para usar. Usar não é crime. Então, por isso que o cara, quando a polícia chega e ele engole, acabou o delito. Acabou o delito. Porque usar não é crime, desde 76. E ficou aquele, o 16, como artigo do usuário. Não, é do portador para uso. Porque com a mesma quantidade, a mesma característica, se ele fosse para uso, se ele oferecesse para o outro, ele cairia no 12. Ainda que gratuitamente. Então, usar desde 76 não é crime. E nós ficamos nessa brincadeira jurídica, etc. E a mídia falando, não. E agora descriminalização e tal, porque não pode mais prender, porque cai, não tem mais a pena restritiva de liberdade. Então, mesmo porte, o porte para uso que saiu da pena de Mas qual é a sua posição, na verdade? A minha posição é o seguinte, eu vou chegar. Nós temos hoje 2 grandes problemas que nós temos com o comércio ilegal de drogas. O policial fica na onça, no linguajar policial. O policial de ponta, que é o policial militar, que vai encontrar o cara com uma quantidade, 2 pessoas com a mesma quantidade, vou voltar agora na retórica do Lourenço, se ele pega um cara no posto 9, cabelo louro, olhos azuis, uma sandália importada, ele vai acreditar que é porte para uso. Se ele vai um pouco mais acima e vai ali nas comunidades que tem, aí pega um cara com esse biotipo de aqui do P, você sabe a do P? Professor, eu nasci preto, nasci na favela, nasci pobre, calço 45. E era magro. Pé grande. Engordou depois. Tudo que na minha vida é P. Eu fui ser policial, né? Professor, né? E policial. Né? Tudo comigo era no P. Não, o negócio do preconceito com essa. Ele vai dizer o seguinte, neguinho, qual é? Para uso, tu tá no sapatinho, né? No aviãozinho, para oferecer pros gansos, coisa e tal. Então, um vai ser autuado, vai ser preso no tráfico, etc. Esse é um dos problemas. Não é à toa que a maioria da comunidade carcerária por drogas, muitos necessariamente não eram sequer camelôs. Traficante não tem um lá. Traficante não tem um. Tem os camelôs violentos. Esse que o pessoal chama de traficante, que vai se encaixar no artigo do tráfico. Tudo bem. Então, a outra coisa é o seguinte. Hoje, quando a gente compara o uso de drogas lícitas e ilícitas, a gente vê que as drogas lícitas matam mais do que as ilícitas. Quer seja pelo uso ou pelo seu efeito. Vou pegar álcool. As drogas, isso é estatística mesmo. Se eu pegar as estatísticas, as drogas lícitas, quer seja pelo uso ou quer seja pelo efeito do uso, causam mais letalidade, mais vitimização do que as drogas ilícitas. Ora, por outro lado, o comércio ilegal de drogas tem causado um número alto de baixas de criminosos, de civis inocentes e de policiais, por causa do confronto. Então, a minha ideia é descriminaliza. A pergunta a ser feita é o seguinte, o que eu vou fazer com um menino que está com esse AK
lá pendurado no pescoço, que ele agora não faz mais parte. Hoje, a partir de hoje, vender droga não é mais crime. Muito obrigado. Tá. O que vão fazer com esse garoto? Eu digo o seguinte, não é um problema da polícia. Tem que ter um programa para isso. Porque, por não saber isso, adiou-se a abolição dos escravos. O que eu ia fazer com os mão de obra não especializada? Lá, quando se pensou na abolição da escravatura, porque o escravo não tinha preparo para atuar no mercado. Ele ficou adiando. E, por outro lado, por não pensar nisso, quando colocou o PP, o PP, para ele não ficar brigando com a gente, o antimodelo. O modelo PP, quando colocou o modelo PP, ninguém pensou o seguinte, a lógica, muito resumida, desses pontos de venda de drogas, é o seguinte, lá no miolo tá a quantidade de droga e os cabeças do negócio. Na extremidade vem o olheiro, o radinho, o cara que vai fazer um delivery, etc. Tem um organograma, Esses caras não usam armas, até chegar à contenção. Um ou outro tem um revólver que roubou não sei de quem, de alguém que estava com um revólver no carro, etc. e tal. Com o fenômeno do modelo PP, que não tinha invasão, esses caras ficaram desempregados. Basta ver que aumentou o número dos crimes urbanos. Sim, senhor. Né? E o que é difícil de intervir, por quê? Com a escassez da polícia, porque estava no PP, e a dificuldade da Polícia Civil de investigar por causa dos problemas logísticos, mas também é muito mais fácil eu saber quem é o cabeça do que quem é o aspenca que está lá roubando lá, porque era o olheiro, não sei de onde e tal. Nós tivemos um aumento no número de crime urbano, um aumento de apreensão de armas não reais, ou seja, simulacros e armas falsas, e o uso de estilete. Consequentemente, o que seria um furto ou um roubo sem a violência, o cara encarava e acabava sendo perfurado. Tivemos vários casos. O que fizeram? Não sabia que isso ia acontecer? Se não sabia, não chega a ser nem modelo. Se não sabia, não sei, porque tinha que ter estudado esse fenômeno. Agora, eu vou até jogar aqui no ar uma coisa, porque outro dia nós tivemos aqui, há 2 semanas atrás, com a presença do delegado Marcos Mota, se não me falha a memória, que faz o delegado titular que cuida dos crimes imateriais, pirataria, etc. E ele diz o seguinte, bom, apesar do cigarro ser legal, do álcool ser legal e roupa ser legal, comércio de moda ser legal, não impede o vastíssimo crime de pirataria. Exatamente. Então, ele até confrontou com a questão da arma. Se, por acaso, se legalizar o comércio de drogas, aí passa a ser não mais ilegal, mas legal, não vai acabar o comércio ilegal de drogas. A imagem e semelhança do que acontece com a pirataria. Eu só queria deixar agora um pouco com ele aqui, para a gente depois fazer uma rodada, finalizar. Nós temos aí mais algum tempo, no último bloco. O que você tem a dizer sobre isso? Eu pedi até para o Coronel Biratã, né, se falasse, porque eu já tinha visto pela fala sua, fala do Marcos Neves, que todos nós estudamos e vivenciamos essa questão. Né? Então, o mérito de toda essa temática não é dizer assim, vamos descriminalizar ou vamos continuar criminalizando, mas sim que ela seja, né, estudada e desenvolvida e uma dialética estimulada por pessoas que estão habilitadas a fazer isso, porque o tráfico de drogas, a droga, isso não é como escalar a seleção brasileira. Né? Não é o fato de eu ser não sei o que eu posso falar sobre tráfico. Eu tenho que estudar a questão. Então, o que a gente vê aí fora, ainda que ocupando posições, né, de autoridade em determinados locais, que eu não quero citar. São aventureiros da questão. Né? Não conhecem a questão. A gente, quando fala de saúde pública, né, a gente vê que foi a primeira coisa a falhar nessa questão da droga. Porque o que a gente tem aí no cenário são pessoas com transtornos, hoje muito bem identificados pela ciência médica, sem um devido tratamento. Por exemplo, estava conversando ontem à noite com meu irmão, poxa, e todo mundo fala para mim, eu falei, olha, eu prefiro tomar melatonina para dormir. Mas a pílulazinha da moda é o tal do Rivotril. Que outro dia, a minha esposa falou assim, para levar a pessoa a ter mal de Alzheimer. Eu prefiro tomar uns uísques de noite, tomar melatonina e apagar, porque eu não vou ter nada. Quando muito, vou ficar meio... Ou ver um filme ruim na televisão então, também, não precisa de remédio nenhum. Então, agora, o que acontece também é que se faz campanha na televisão contra o álcool, contra o cigarro, sim, mas não faz nenhuma campanha contra as drogas ilícitas, os entorpecentes. Aí você chega em sala de aula, né, na UERJ, nas universidades públicas, está cheio de estudantes, universidades em geral, até nas privadas também. Você vai lá, o estudante está todo mundo, não está entendendo nada do que o professor está falando. Nada. Não consegue nem escrever, fazer um trabalho de prova, entrega um parágrafo, não sabe escrever, não sabe fazer nada. Então, é o seguinte, a campanha é contra a droga lícita, que é o cigarro e o álcool.
Você vai, se você chega em sala de aula, você sai para fumar na rua, volta, você vai continuar entendendo a aula. Agora, se você sai, vai cheirar cocaína, vai voltar, não vai entender nada. Então o problema. Vai falar demais, né? Entendeu? Vai até querer sentar na minha cadeira, tranquilamente. Entendeu? Como é que eles fazem agora, né? De querer impedir o professor de dar aula. Então, há uma vastíssima campanha pública a favor do entorpecente. Agora, então, eu quero saber o seguinte: faz essa campanha a favor do entorpecente, é a mesma coisa, como eu já vi em várias coisas. O cara defende, é contra o cigarro, mas quer liberar a maconha. O cigarro faz mal demais, mas a maconha deixa liberar. Ora, todos os organismos internacionais, mundiais, de psiquiatria, de medicina, todas as academias de medicina, de pesquisa de ponta no mundo inteiro, dizem que a maconha leva à esquizofrenia, leva à bipolaridade, leva à psicose, a vários tipos de psicose, etc. Então, é um problema seríssimo, né? Então, eu quero saber como é que fica tudo isso. É que eu digo, o senhor fala, o senhor estuda, o senhor conhece, o senhor busca dados. Né? O Coronel Biratã fala, busca dados. O Marcos fala e tem dados. Então nós trabalhamos com dados. Debate qualificado. Só isso. É isso Só aí. peço isso. E para parar aí fora, a curiosidade. Vem um cara. Não é o fato dele ser sociólogo, para não ser mais preciso, que o autoriza a falar sobre a questão de droga. É verdade. Né? Até porque, por exemplo, para eu escrever um trabalho sobre isso que foi publicado aqui, né, que foi, por acaso, a minha tese, além de ser só um sofrimento, foram anos de experiência na prática e anos de estudo. Como orientador ali, que não conhecia da matéria específica, mas deu um tratamento científico àquilo. Agora chega um cara lá, não, vamos botar o fulano de tal para jogar na seleção brasileira. Não é escalar a seleção brasileira. É mérito, pois é, exatamente. É isso aí. Agora, o mérito no Brasil está meio desmoralizado, né? Quer dizer, esse é que é o problema. A Dilma né? acabou com ele. Você tudo quer resolver pela questão da popularidade, a questão democrática. Tem coisas que você não resolve. Ninguém vai jogar na seleção, pegando o teu gancho. Ninguém joga numa seleção brasileira de vôlei, de futebol ou de qualquer outra coisa por democracia. Negativo. Por ascensão democrática. Por eleição. Não. É mérito. É qualificação. Né? Não é isso? Então, isso está meio desmoralizado, né? Sim. E hoje, em matéria de segurança pública, existem muitos especialistas. E a maioria desses especialistas, quando fazem comentários, eles acabam entrando pelo cano. Se é que o senhor me entende. Entendi, claro. Entendeu? Então, quem tem que falar sobre segurança cano grande, pública... né? Um cano grande. Quem tem que falar sobre segurança pública é quem experimenta, vivencia a segurança pública e estuda a segurança pública. E sem influência ideológica, partidária, né? Vivendo a realidade. Aliás, eu estou anunciando aqui, só para informar, antes, nesses últimos minutos, que eu criei na UERJ, com o apoio do Lorenzo e do Marcos Neves, eu criei um centro de segurança, civilização e direitos humanos para discutir interdisciplinarmente justamente todas essas questões. Coronel, por favor. Professor, eu queria pegar esse gancho. Faltam 2-3 minutos Rapidinho. O gancho da campanha. O Brasil é um país que tem muito a ver com políticas de, como é que chama? De redução de danos. E às vezes ela é muito mal interpretada. Existem algumas campanhas sobre drogas assim, mas elas são muito ruins. Muito ruins. Porém, quando há um interesse fundamental, o problema é saber, droga é uma questão de saúde pública? O que se quer? Salvar vidas. Se é salvar vidas, então tem que fazer tudo para que não tenha vidas ceifadas, quer seja pelo uso, quer seja pelo comércio ilegal. Claro. Tem que partir desse princípio. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, salvar a vida. Perfeito. Porque, olha só, quando se quer realmente se atingir o objetivo, se abandona a hipocrisia, nós temos uma campanha falada assim, se dirigir não beba, se beber não dirija. Mas a campanha não fala assim, não beba. Não fala. Não há campanha para redução do álcool. Muito bem. Por quê? Porque o objetivo é dirigir, né? Mas não quer mexer no lado comercial, não é não beba. Nós tivemos uma campanha... Mas também o bafômetro, pela lei, são as drogas psicoativas, mas só atinge o álcool. Então você pode fumar crack que ninguém... Exatamente. Que ninguém vai, né? Então, só ver como é que a pode cheirar cocaína, tomar qualquer tipo de coisa. Quando nós tivemos no auge do HIV, do AIDS, ou SIDA, que é em português, né, em que foram morrendo pessoas notáveis, teve uma campanha forte. Naquele momento, identificávamos basicamente 2 grupos, lá no começo, né, que eram os que tinham promiscuidade sexual e os usuários de drogas injetáveis em grupo. Então, tinham 2 campanhas. Né? Vamos fechar. Não faça... se fizer sexo grupal, use camisinha. Mas não falava para não fazer sexo grupal. Não se mexia com isso. Não entra na questão moral.
Quando usar drogas injetável, use seringa descartável. Vendeu seringa, rodo. E vendeu camisinha, rodo. Então, mas ninguém disse, não use droga. Então tem que acabar com a hipocrisia, saber o que Muito eu quero, bem. qual é a ideia central. E a sociedade tem que bater nisso. Maravilha. Olha, eu quero agradecer a presença de todos, convidando-os para a próxima quarta-feira, no Desafio de uma Sociedade em Guerra, no Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, presidido pelo delegado Cleiton Bezerra e a Academia Brasileira de Filosofia. Muito obrigado e muito boa tarde. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo.